Fala, senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Me chamo Gabriel Mendonça, se você não me conhece, muito prazer. Nesse vídeo a gente vai realizar uma bateria de questões referente à lei de abuso de autoridade, tá bom? Lei que está prevista ali no seu edital, com base no último edital, né, no caso, da PMPE 2023. Então a gente vai estar iniciando aqui mais um vídeo aula aqui de resolução de questões, seguindo ali a nossa maratona rumo à PMPE, beleza? Então seja muito bem-vindo a esse canal, se você está chegando aqui por agora. Ultimamente eu tenho gravado vários vídeos de resolução de questões para PMPE e tem vários vídeos aqui já no canal de extravagante de resolução de questão. Então, assim, as principais, as que mais são cobradas no concurso público, em concurso público, somente carreiras policiais, estão disponíveis aqui para vocês. Então, convido a você que explore o canal, colha o máximo de informação, o máximo de questões, faça o máximo de questões aqui de maneira gratuita comigo, beleza? Então, sem mais enrolação, também que tem compartilhado ultimamente algumas experiências no mundo dos concursos públicos, dos concursos públicos os quais, na verdade, eu passei. Tem um vídeo um pouquinho falando sobre isso. Não é tema desse vídeo, mas tem um vídeo específico falando sobre um pouquinho sobre essas minhas aprovações. E recomendo você também, caso queira, né, dar uma olhada depois. Pode te inspirar, pode te motivar a continuar estudando. E esse é o meu propósito aqui, tá? Então é isso, vamos lá. Sem mais enrolação, vamos começar aqui com a nossa resolução de questões. Vamos pra cima. Questãozinha na tela dos senhores, beleza? Vamos lá resolver. Pessoal, é o seguinte, essa questão aqui, ela é da OCP, tá? Inclusive, grande parte das questões aqui que a gente vai resolver são dessa banca. Essa banca, ela foi a última banca do concurso da PMPE, concurso de 2023. Inclusive, salvo me engano, essa questão aqui, ela caiu na PMPE, beleza, senhores? Então é importante a gente conhecer um pouquinho dessa banca. Claro, eu não quero que você direcione seus estudos totalmente para essa banca, porque a gente não tem certeza se essa realmente vai ser a banca do próximo concurso, mas foi a banca do último. Então é interessante a gente conhecer um pouquinho sobre ela, beleza? Então a gente vai fazer algumas questões dessa banca para a gente conhecer realmente como é que ela cobra esse conteúdo, né, da lei de abuso de autoridade. Não só esse conteúdo, mas também os outros conteúdos que eu venho trazendo aqui no canal, tá? Eu sempre tento trazer um pouquinho algumas questões, por exemplo, dessa banca, tá? Beleza, então sem mais enrolação, vamos começar aqui a nossa resolução de questões. Eu espero que você tenha pausado aí, se não pausou, pause e resolva agora, tá? Vou começar aqui a resolver. Vamos lá. A respeito da lei 13.869, né, nossa lei de abuso de autoridade, conhecida como lei de abuso de autoridade, analisa as afirmativas abaixo. Então, beleza, o que é que a gente analisa aqui? E veja, vamos só ver o comando da questão, senhores. Questões desse tipo é interessante que você vá logo para o comando para saber se ele quer certo ou errado. Estão corretas, então ele quer certo, né, as afirmativas. Beleza, então vamos procurar aqui quais são as corretas. Primeiro o item aqui. Para que a conduta descrita nesta lei constitua crime de abuso de autoridade, faz-se necessário que seja praticada pelo agente com a finalidade específica de beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Senhores, vamos lá, olha aqui, agora eu quero que você olhe para mim. Peraí. É o seguinte, essa alternativa aqui, ela generalizou muito. Por quê? O que acontece? Olha aqui pra mim. A nossa lei, ela explica 3 casos de finalidade específica. O que eu quero que você entenda? Para que uma conduta ela seja vista como abuso de autoridade, ela pode se enquadrar de 3 formas. Quando o agente público ele pratica para beneficiar ele, ou outra pessoa, terceira pessoa, beleza? Quando ele pratica para prejudicar mesmo a vítima do crime, ou quando ele pratica para mero capricho ou satisfação pessoal, digamos que passe a mostrar, como diz o cearense aqui, beleza? Então existem 3 formas ali, três finalidades específicas das condutas de abuso de autoridade. Essa alternativa aqui, ela generalizou muito, e tanto é que ela estabeleceu uma condição, ó. Observe aqui, ó, ela estabeleceu uma condição, ó, para que a conduta descrita nesta lei constitua crime. Faz-se necessário que seja praticada pelo agente com a finalidade específica de beneficiar a si mesmo ou próprio. Não necessariamente com essa finalidade específica, pode ser para prejudicar a vítima ou para mero capricho ou satisfação pessoal. Então deu a entender aqui que existe apenas essa única possibilidade, ó, de beneficiar a si próprio, o que está errado, beleza? O que deixa aqui a primeira errada. Então a primeira está errada por conta disso, senhores. Por isso é interessante você saber interpretar. Então para aqui dá um sentido de condição. Então tá errado, tá? Então a primeira já está errada, eu já consigo eliminar aqui, ó, a A e a B, beleza? Vamos lá, próximo. Segunda, deixa eu só colocar um amarelozinho aqui. Vamos lá, segunda. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil
ou administrativa cabíveis. Senhores, olha aqui para mim agora. O que está falando isso? Tá falando o seguinte: o cara que ele comete um crime de abuso de autoridade, né, existem várias circunstâncias na nossa lei de abuso de autoridade, você deve ter lido já ela, tá? Que vai ser visto ali como crime, vai configurar crime de abuso de autoridade. O cara, em regra, vai estar sujeito a uma pena de detenção, certo? Outro bizu, a maioria não, todos os crimes de abuso de autoridade, senhores, olha aqui pra mim, todos os crimes da lei de abuso de autoridade têm como pena a pena de detenção. Então, se você já vier falando alguma questão falando que a pena será de reclusão, começando por isso, por essa palavra reclusão já está errado, beleza? Porque todos são de detenção, tudo bem? Então, o que acontece? Vamos supor que o cara cometeu um crime de abuso de autoridade, ele é militar, por exemplo, de um órgão estadual, por exemplo, certo? E ele cometeu um crime de abuso de autoridade, ele vai estar sujeito ali a uma pena de detenção, tá? Vamos supor que ele está sujeito a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, tá? Como ele é militar, ele também é submetido a um estatuto militar do estado dele, certo? E esse estatuto militar, ele também condena essa prática dele. Então ele pode ser penalizado, ele pode ser sancionado não somente pela via penal, como ele foi, né, pela justiça militar, por exemplo, como ele também pode ser pela via administrativa, pela via ali administrativa militar, digamos assim, pelo estatuto. Então há uma independência, não é porque ele foi, por exemplo, sancionado administrativamente que ele não vai ser sancionado criminalmente, e vice-versa. A área civil, a área administrativa e a área penal, elas são independentes, tá? Não existe isso de uma sanção acumular a outra. O João ele foi agente público, ele foi sancionado penalmente ali pela conduta de abuso de autoridade, e significa que ele não poderá receber uma sanção administrativa, tá errado. Poderá sim, porque as áreas elas são independentes. Agora olha para mim aqui agora. Quando fala em exclusão de licitude, por exemplo, legítima defesa, estrito dever do cumprimento legal, exercício regulado do direito, estado de necessidade. Agora, quando se tratar desses casos, senhores, dessas excludentes de licitude, a área penal ela vai contaminar as outras áreas. Então pense comigo aqui. Pro lado positivo, quando se fala em algo benéfico para o agente público, que vai beneficiar ele, aí há essa contaminação de uma área penal afetar a área civil, a área administrativa, por exemplo. Agora, quando se tratar de condenação, de sanção, de algo negativo para aquele agente público, não há essa contaminação. As áreas elas são independentes, tá? Eu acho que ficou claro, né? Então, vamos lá. Vamos olhar aqui para a tela. Não olha para mim não, agora olha para a tela. As penas previstas nessa lei são aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Correto, senhores, elas são realmente independentes, tá? Então a gente já pode eliminar aqui a letra E, ó. Terceiro, vamos lá. A lei de abuso de autoridade não admite a aplicação de penas de direitos substitutivas das privativas de liberdade. Senhores, está errado, tá? Olha aqui pra mim, ó. Admite sim, tá? Inclusive, nós vamos ver aqui durante essas questões que existem algumas penas que podem substituir as penas privativas de liberdade, que são as penas restritivas de direito. Como assim, Gabriel? As penas restritivas de direito, que a nossa lei cita duas espécies de penas restritivas de direito. A gente vai falar sobre elas, tá? Essas duas espécies, elas podem substituir uma pena privativa de liberdade, que são as penas, por exemplo, de reclusão, de reclusão e de detenção, no caso geral, né? No caso aqui da nossa lei, somente a de detenção, porque a nossa lei aqui ela não menciona a pena de reclusão, somente penas ali de detenção. Então, as penas restritivas de direito, senhores, que são previstas na nossa lei aqui, que existem duas, elas podem substituir as penas privativas de liberdade. Tem, inclusive, mencionando na lei essa substituição, que é cabível essa substituição, ou seja, é cabível, sim, a aplicação de penas de direitos substitutivas das privativas de liberdade. Então, quando fala que não admite, tá errado, tá? Tá errado, admite sim. Então, a terceira tá errada, ó. Eu já consigo eliminar a letra D e já sei que o meu gabarito é a letra C de casa, beleza? Mas vamos aqui, só para fins de confirmar, dar uma leitura aqui do quarto item. Vamos lá. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos é um dos efeitos previstos da condenação e está condicionado à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Corretíssimo, senhores. Corretíssimo, tá? Olha aqui para mim agora. Outro ponto importante que para a prova de vocês no que tange essa lei. Efeitos da condenação. Existem 3 tipos de efeitos da condenação. Quais são, Gabriel? Primeiro, a reparação, né, no caso dos danos, tá?
Inclusive, o valor dessa reparação vai ser decidido pelo juiz a requerimento do ofendido. Então, o ofendido, por exemplo, ele vai requerer ao juiz um valor, no caso, por exemplo, do dano, né, mencionando o valor do dano, e esse valor vai ser mensurado, digamos assim, tá? Então, primeiro seria a reparação do dano. Outro efeito da condenação, né? Seria o que? A inabilitação para o cargo, para o serviço, né, para o mandato, para a função pública, ou seja, por um determinado período, o agente público que seja condenado, né, por um crime de abuso de autoridade, né, ele vai ser inabilitado para exercer o seu serviço por um prazo, no caso ali de 1 a 5 anos, que é o prazo que está previsto na nossa lei. Gabriel, é importante decorar? É sim. Já vi questões que mudam, botam de 1 a 6, de 2 a 5, não, é de 1 a 5. Tudo bem? De 1 a 5. Beleza? Então, e por último, né, são 3 efeitos da condenação. O terceiro, que é o mais grave, é realmente a perda do cargo, né? A perda do cargo, da função. Enfim, eu vou anotar aqui pra vocês, a gente vai fazer um resuminho. Mas enfim, eu só tô aqui falando com vocês, tá? Então, portanto, senhores, gabarito letra C, tá? Então, vamos só anotar aqui rapidinho. Gostaria de fazer esse resumo com os senhores. Vamos lá. Efeitos da condenação. Tá, primeiro, vamos lá, reparação do dano, beleza? Do dano. O valor, né, o valor do prejuízo, digamos assim, né, o valor, ele vai ser decidido pelo juiz, tá? A requerimento do ofendido, da ofendida, beleza? Tá? Então aí a ofendida tem que requerer, observe aqui, ó, tem que ter esse requerimento, tá? Não é de ofício, não. Ó, vou até simplificar aqui, ó, requerimento. Tem que haver esse requerimento, a ofendida precisa requerer o valor do prejuízo, tá? Para que seja ali, para que o juiz possa decidir. Esse é o primeiro efeito. Segundo, a inabilitação. Gabriel, qual é o prazo da inabilitação? De 1 a 5 anos. Eu preciso decorar esse prazo? Precisa sim, beleza, irmão? Tudo que é preciso decorar eu vou falar pra vocês. E terceira, que é o mais grave, né? O terceiro efeito, mais grave. Perda do cargo, né? Cargo, mandato, função, por aí vai, beleza? Show! Esses são os 3 efeitos. Agora a gente vai ser um pouco mais preciso aqui, tá? Olha aqui pra mim aqui, ó. Gabriel, eu não entendi. Como assim efeitos da condenação? Como o próprio nome fala, né? O próprio nome fala. Efeitos. O que é um efeito? É uma consequência. Então, os efeitos da condenação, olha aqui pra mim. Os efeitos da condenação são realmente as consequências da condenação. É quando o agente público ele foi condenado por um crime de abuso de autoridade e ele vai ter as consequências. É justamente isso. A reparação do dano, poderá estar sujeito à reparação do dano, poderá estar sujeito à inabilitação, poderá estar sujeito à perda do cargo. Isso aqui, senhores, pode ocorrer tanto de maneira cumulativa quanto de maneira alternada, tá? Então, por exemplo, o cara ele pode estar sujeito ali à reparação do dano e à inabilitação, como ele pode realmente só estar sujeito à inabilitação, beleza? Agora, tem uma observação que eu tenho que fazer aos senhores no que tange à inabilitação e à perda do cargo, tá? Olha aqui pra mim, antes de eu querer anotar, eu quero falar com você. A inabilitação, pessoal, e a perda do cargo, ela só vai ocorrer nos casos de reincidência. Então, o cara só vai estar sujeito a esses dois efeitos da condenação se ele for reincidente em um crime de abuso de autoridade. Ou seja, se o cara cometeu ali o crime pela primeira vez, se ele é primário, como a gente chama, né? Que ele não tem antecedentes criminais, ele está cometendo um crime pela primeira vez, o máximo que ele pode ter como efeito da condenação é a reparação do dano. Agora, a inabilitação, né, para o cargo e a perda do cargo só ocorre em casos de reincidência, se ele já for reincidente. E além disso, tem que ser motivado em sentença. Ou seja, além dele ser reincidente, tem que ter 2 requisitos. Primeiro, ele tem que ser reincidente. E segundo, tem que haver uma motivação por parte do juiz explicando por que ele está tendo ali, por que ele está promovendo aquele efeito, por que ele está, por exemplo, promovendo a inabilitação ou, por exemplo, a perda do cargo. Tem que haver uma motivação também, não é algo automático não, tá? Lembra, por exemplo, da lei de racismo, tá? Que fala ali sobre a questão do funcionário público. Quando o funcionário público, por exemplo,
ele comete um crime de racismo, ele poderá estar sujeito também à perda do cargo. Só que não é automático, tem que se motivar na sentença. Aqui, na nossa lei de abuso de autoridade, é da mesma forma. As condutas aqui de inabilitação e de perda do cargo, além de elas exigirem a reincidência, né, o cara tem que ser reincidente para estar sujeito a elas, ele também tem que haver uma motivação na sentença. Beleza, pessoal? Então eu vou até colocar aqui, ó, esses dois aqui, o cara tem que ser o quê? Reincidente, né? Então eu vou botar aqui, ó, reincidência. Beleza, senhores? Então aqui tá o resuminho, ó, tirem print, tá? Vamos para a próxima questão, tá? Outra coisa também é a finalidade específica, né? Eu esqueci de mencionar aqui, mas eu vou colocar aqui do lado, tá? Finalidade específica. Na verdade eu mencionei, só não anotei, né? Finalidade específica, beleza? Quais são? São 3 também, ó. Quais são? Primeira finalidade específica, beneficiar, não tá na ordem da lei, né? Mas tá na minha ordem aqui, beneficiar a si ou a terceiro, beleza? Prejudicar, essa é a primeira. A segunda, deixa eu fazer um negócio aqui bonito. A segunda, senhores, prejudicar alguém. E a terceira, por mero capricho ou satisfação pessoal, beleza? Esses são os 3 casos aí, também anota aí pra vocês, beleza? Fica à vontade. Próxima questão, sobre os crimes de abuso de autoridade, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma e assinar a alternativa correta. Beleza, vamos lá, aqui é verdadeiro ou falso, não tem segredo não, vamos lá. Primeira, é sujeito ativo. O que é um sujeito ativo, Gabriel? Aquele que pratica o crime. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes da União, do Estado, do DF, dos municípios e territórios. Senhores, correto, tá? Correto. Quando falar em agente público, olha aqui pra mim. Quando falar em agente público, você vai lembrar do conceito mais amplo. Como assim, Gabriel? O conceito mais amplo pode ser um cara que seja ali da administração direta, pode ser um cara que seja da indireta, ele pode ser do município, ele pode ser o servidor do município, pode ser servidor ou não, pode ser apenas ali um ente público qualquer, que seja ali, por exemplo, que esteja ali em um cargo em comissão, ou que até mesmo nem receba remuneração, como por exemplo um mesário, né? Pode ser também um cara que seja temporário ali também. É o conceito mais amplo de agente público. Levem isso para a prova de vocês, tá? Se estiver falando assim, ó, qualquer ente público, exceto tal coisa, tá errado. Não tem nenhuma condição específica quanto a isso, tá? Então, sempre quando você vê uma questão falando de definição de ente público, na lei de abuso de autoridade, você vai lembrar o seguinte, é o conceito mais amplo, beleza? Show, então o primeiro tá correto, tá? O primeiro tá correto. Então a gente já pode eliminar o quê? Já posso eliminar a B e a C, né? Vamos lá, a gente já tem 50% de chance de acertar. Segunda, as penas previstas na lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Corretamente, senhores, correto. É o que eu falei pra vocês, olha aqui pra mim. É o que eu falei pra vocês anteriormente. Quando se trata da condenação, da sanção, as áreas elas são independentes, beleza? Então, ó, já consigo aqui, ó, achar meu gabarito, ó. Aqui tá falando que tá falso, né? Verdadeiro. Né? As duas primeiras são verdadeiras. Gabarito letra E, né? Mas vamos continuar aqui resolvendo aqui. Vamos lá. Vamos ler aqui as outras. Próxima. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Olha aqui pra mim. Lembra que eu falei pra vocês, olha aqui pra mim, lembra quando eu falei para os senhores que quando se tratar de absolvição, quando se tratar de algo positivo para o agente público, por exemplo aqui, a absolvição na esfera criminal, isso também vai contaminar a esfera civil e a esfera administrativa? É exatamente isso, tá? É exatamente isso que tá dizendo aqui esse terceiro item, ó. Quando for questionado, né, sobre a existência do crime ou sobre a autoria, quem é o autor do crime, na esfera criminal e já tenha se decidido sobre isso, essa decisão, né, ela vai impactar também nas responsabilidades ali na esfera civil e na esfera administrativa, tá? Então observe aqui, ó, vamos ler de novo aqui, ó, eu quero que você leia de novo para você entender aqui, fazer uma leitura aqui com outros olhos, vamos lá, ó.
as responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal. Beleza, show. Não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Por exemplo, vamos lá, foi decidido no juízo criminal que o João, agente público, ele não era autor de um crime de abuso de autoridade. Se foi decidido isso no juízo criminal, a esfera civil e a esfera administrativa não poderão mais promover sanções para João relacionadas a esse crime, porque ele já sabe que ele não foi autor. Ele já sabe como que já sabe, na esfera criminal já foi decidido isso, então eu vou respeitar e não vou aplicar nenhuma sanção na esfera civil nem administrativa, porque a esfera criminal já disse que ele não foi autor. É um exemplo para vocês, beleza? Então tá certíssimo o nosso terceiro item, beleza? Verdadeiro. Próximo item. Configura crime de abuso de autoridade a conduta do agente público de patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pessoal, olha aqui para mim. Essa quarta alternativa aqui, ela quis confundir você, irmão, tá? Ela quis confundir você, tá? Porque não existe na nossa lei, nenhum crime falando disso aqui, tá? Esse crime aqui, senhores, ele é crime? Só que não está previsto na nossa lei de abuso de autoridade. Por isso que é importante você fazer a leitura da lei. Esse crime aqui, senhores, é o crime, olha aqui pra tela, Esse crime aqui é o crime de patrocínio indébito, tá? É o crime de patrocínio indébito. O crime de patrocínio indébito não está previsto na nossa lei de abuso de autoridade. Ele é outro crime que está previsto, salvo engano, no Código Penal, beleza? Então é falso, beleza? Show, então gabarito letra E, beleza? Vamos para a próxima questão. Sobre as disposições contidas na lei, nossa lei aqui, né, que dispõe sobre o crime de abuso de autoridade, é correto afirmar. Então vamos lá. Letra A. O agente será responsabilizado quando praticar fato definido como crime de abuso de autoridade, sendo irrelevante que o ato decorra de divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas. Senhores, está errado, tá? Por quê? O que está errado é isso aqui, ó, sendo irrelevante, tá? Como assim sendo irrelevante? Se o agente público ele praticou uma conduta em razão, né, da divergência de interpretação da lei ou da avaliação de fatos e provas, essa divergência vai basicamente anular a prática do crime, ou seja, ele não vai cometer crime. Como assim? Vamos lá, olha aqui. Vamos supor que o João ele praticou uma conduta que, segundo a forma como ele interpretou a lei de abuso de autoridade, essa conduta era permitida, só que ele interpretou mal a lei. Se for realmente provado que ele interpretou mal, que foi uma má interpretação da lei, ele não vai ser penalizado, ele não comete crime. Então é justamente isso, a divergência na interpretação na lei ou na avaliação de fatos e provas, né, configura como basicamente não há crime, tá? Então quando fala que é irrelevante, essa divergência está errada. Essa divergência não é irrelevante, tá? Vai fazer diferença se houve crime ou não. Então a A está errada, beleza? Vamos lá, B. É requisito para a configuração do crime de abuso de autoridade que as condutas praticadas pelo agente tenham finalidade específica de prejudicar o trem ou beneficiar a si mesmo ou terceiro, excluídas as condutas praticadas por mero capricho ou satisfação pessoal. Senhores, o que está errado é isso aqui, ó, excluídas, tá? É basicamente inclusive, né? Inclusive, tá? Lembra que para vocês são três tipos de finalidades, então tá errado, beleza? Tá errado. Esse excluídas deixa errado aí a letra B. Letra C. Os crimes previstos na lei de abuso de autoridade podem ser classificados como de ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação. Aqui já tá errado. Olha aqui pra mim. Todos os crimes da lei de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada, beleza? Inclusive já vai sair vídeo no canal aí de inquérito policial e de ação penal, que também está previsto na matéria de processo penal da polícia de Alagoas, salvo engano, da Polícia Militar de Alagoas, tá? Não sei se está na Polícia Militar de Pernambuco, tá? Não tenho certeza, depois eu vou dar uma conferida. Mas vai sair vídeo aqui de ação penal de maneira geral, né? Você pode assistir, você pode estudar, tanto para Alagoas quanto para Pempé ou para outro concurso, tá? Mas enfim, lei de abuso de autoridade, todos os crimes são de ação penal pública incondicionada, então não existe essa condicionada não, tá? Tá errado. Portanto, letra D, vamos lá, letra D. É vedada. O que é vedada, Gabriel? Significa proibida, ou proibido, beleza? É proibida, no caso aqui, né, a ação penal privada subsidiária nos crimes de abuso de autoridade. Isso está errado. Não é vedada não, é permitida em casos ali de negligência do Ministério Público,
É na letra da lei, beleza? Olha aqui pra mim, ó. A letra da lei. Eu vou tentar explicar aqui. Vou explicar, tá? Isso aqui é uma matéria de processo penal, mas vou fazer uma breve explicação. Basicamente é o seguinte. Os nossos crimes todos são de ação penal pública incondicionada. Olha pra mim. São de ação penal pública incondicionada, beleza? Só que é o seguinte, se o Ministério Público ele deixar de oferecer a denúncia, ele deixar de cumprir o seu papel, que é a sua obrigação, o particular ele pode pegar a denúncia, e ele mesmo oferecer, certo? Essa prática, né, de um particular pegar a denúncia por conta da negligência do Ministério Público vai ser feita por uma ação penal privada, subsidiária da pública. A gente chama de ação penal privada subsidiária da pública justamente isso, porque ela vai subsidiar a pública, ela vai substituir a pública, ela vai atuar ali apenas em segundo caso, no caso do que a pública não serviu, no caso ali de negligência do Ministério Público, e por isso a gente chama de ação penal privada subsidiária, tá? Não é ação penal privada, não, é ação penal privada subsidiária. Existe uma diferença de ação penal privada e de ação penal privada subsidiária. Se só estiver na sua prova lá, ação penal privada, tá errado, tá? Beleza? Show? Então, portanto, senhores, gabarito a letra E, né? Foi a única que sobrou, mas eu vou fazer a leitura aqui. Admite-se a ação penal privada subsidiária desde que exercida no prazo de 5 meses contado da expiração do prazo para oferecimento da denúncia. Senhores, isso aqui é a letra de lei, gabarito letra E, tá? Mas eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês aqui, apesar de que isso seja matéria de processo penal, mas como tá na letra de lei, é minha obrigação explicar isso para os senhores, beleza? Porque eu não tô dando aula aqui de extravagante, então eu tenho que saber explicar. Vamos lá. Como eu falei para vocês, a ação penal privada subsidiária, ela vai atuar em caso de negligência do Ministério Público. E quando é que o Ministério Público ele é negligente? Vamos lá, o Ministério Público, senhores, ele é responsável por oferecer a denúncia, tá? Se ele não oferece a denúncia, ele vai ser negligência. Gabriel, o Ministério Público ele oferece a denúncia até quando que ele pode oferecer a denúncia? Pessoal, é o seguinte, olha aqui pra mim, o Ministério Público ele tem um prazo. Ele tem um prazo limite para ele oferecer a denúncia. Se ele não oferecer a denúncia nesse prazo, ele foi negligente. Qual é o prazo, Gabriel? Até 6 meses. Então, passou 6 meses e o Ministério Público não ofereceu a denúncia, a partir do próximo dia vai ser permitido que seja iniciada, né, a ação penal privada subsidiária da pública. É aquela que o particular poderá impetrar em razão aí da inércia, né, da negligência do Ministério Público. Então, beleza, aí a partir desse dia vai contar mais 6 meses. Só que esses 6 meses não vão servir por um Ministério Público, porque o Ministério Público ali já foi negligente. Esses 6 meses vão ser 6 meses por particular. Agora, o particular também tem limite. O particular também tem limite para oferecer a denúncia, tá? Qual é o limite? É o mesmo da ação penal pública, 6 meses. Então, a partir do momento em que expirou o prazo do oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público, que é o que está falando aqui a questão, vai iniciar o prazo para ação penal privada subsidiária, e esse prazo aí também é de 6 meses, tá? Então é justamente o que a alternativa E está falando, ó. O que a alternativa E está falando, ó. Vamos ler ela de novo aqui, ó. Vamos lá, até dar um zoom aqui, ó. Admite-se a ação penal privada subsidiária desde que exercida no prazo de 6 meses, contados da expiração do prazo para oferecimento da denúncia, que é justamente o prazo ali que o Ministério Público, né, foi negligente, beleza? Então, gabarito letra E. Show? Próxima questão, vamos lá. Em relação à lei de abuso de autoridade, assinale a alternativa correta. Vamos lá, senhores. O ato de decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, ou seja, de maneira ilegal, né? Se está desacordo com as normas legais é porque está de maneira ilegal. Não constitui abuso de autoridade, mas ilícito funcional. Errado, senhores. Constitui sim, tá? Dá inclusive lá na nossa lei, tá? Letra de lei, tá? Senhores, essas condutas aqui, ó. Vamos lá. Por isso eu quero, ó, a lei de abuso de autoridade, você precisa ler a lei. Você precisa ler, beleza? A gente tá fazendo questões aqui, a gente tá estudando por questões, mas você precisa ler a lei, beleza? Você não pode só estudar por questões, não. Você precisa ler a lei, porque extravagante é assim, beleza? Então é o seguinte. O ato de decretar, por exemplo, uma privação de liberdade de maneira ilegal é abuso de autoridade. Então, se, por exemplo, se o juiz, por exemplo, ele decretar uma prisão preventiva de ofício, ele está cometendo abuso de autoridade, porque a prisão preventiva não pode mais, né, ser decretada de ofício, beleza? E prisão preventiva é uma forma de privação da liberdade, não é verdade? Então, é abuso de autoridade. Então, a letra A está errada, beleza? Vamos lá. Próximo alternativa. A sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estrito cumprimento do dever legal faz coisa julgada no processo administrativo disciplinar.
porém não interfere, vamos lá, não interfere no âmbito civil. E aí, senhores, olha aqui pra mim. Com base no que a gente já conversou aqui sobre a questão da correlação entre as esferas, né? Civil, administrativa, penal. O que você acha aqui? Tá certo ou tá errado? Tá errado, senhores. Tá errado. Nem dei tempo pra você responder, né? Mas tá errado, beleza, pessoal? Olha aqui pra mim, tá errado. Sabe por quê? Eu vou repetir aqui, ó. O que a letra B fala? Ela fala que o ato foi praticado no estrito cumprimento do dever legal. Esse estrito cumprimento do dever legal, senhores, olha aqui pra mim, é uma excludente de licitude. Se o fato ele foi praticado em uma excludente de licitude, vai ser o indivíduo não praticou crime, certo? Então essa absolvição, digamos assim, ela vai ser, como ela é boa para o ente público, né? Ela vai contaminar não somente a esfera criminal, mas a civil também e a administrativa também, todas as esferas, beleza? Show? Então, ó, quando fala aqui, ó, que não interfere na civil, tá errado. Interfere tanto na civil quanto na administrativa, além da criminal, né? Então, beleza. Letra B tá errada. Letra C. Constitui penas, vamos lá. Letra C. Constitui penas restritivas de direito à prestação de serviços à comunidade e à suspensão do exercício do cargo, mandato ou função, com possibilidade de serem aplicadas de forma autônoma ou cumulativamente. Senhores, perfeito, já é o nosso gabarito, tá? Olha aqui pra mim, ó. Como eu falei pra vocês no início da aula, são duas espécies de prisões restritivas de liberdade que nós temos. Lembra que eu falei perdão, restritivos de direito, tá? Não são restritivos de liberdade, não. São restritivos de direito, tá? Existem duas penas restritivas de direito. A pena de prestação de serviços à autoridade e a pena de suspensão do seu cargo, do seu mandato, da sua função. É suspensão, não é perda, é suspensão. O cara vai estar suspenso ali por um determinado período, né? Que é de 1 a 6 meses, tá? Eu preciso saber o período, tá? Precisa, eu vou anotar para você já. Mas eu quero que você já saiba isso. Lembra que eu falei para vocês no começo da aula que existem essas penas, né, restritivas de direito, que elas poderão substituir as privativas de liberdade? É justamente essas duas aqui: a prestação de serviços à comunidade e a perda do exercício, a suspensão. Eu já tô caindo na pegadinha. A suspensão do exercício de cargo, mandato ou função. Essas duas: prestação de serviço à autoridade e suspensão do cargo, mandato ou função. Elas podem ser aplicadas tanto sozinhas, ou seja, pode ser aplicada somente a prestação de serviço, como elas podem ser aplicadas juntas, de forma autônoma, né, sozinhas, ou cumulativa, ou seja, essas duas podem ser aplicadas juntas. Então, gabarito letra C, tá? Então, vamos lá, vamos só ler aqui, continuar com a nossa leitura aqui, ó. Letra D. A suspensão do exercício de cargo, função, mandato se dará pelo prazo de 1 ano a 6 meses, podendo, a critério do juiz, haver a perda dos vencimentos e das vantagens conforme fundamentação na sentença. Olha aqui pra mim. Essa questão aqui, senhores, ela foi muito sabida, tá? Ela foi muito sabida, porque o que acontece? Quando o cara tá sujeito ali a uma suspensão do cargo, da função, que ela pode ocorrer de 1 a 6 meses, né? Que inclusive essa suspensão é uma pena restritiva de direito. Ele vai ter, consequentemente, a perda das vantagens que ele tem, certas vantagens do cargo, e também a perda dos seus vencimentos. Essa perda, pessoal, tanto das vantagens quanto dos vencimentos, ela é consequência, ela é obrigatória, não depende do juiz analisar, não. Não existe isso não, irmão, ela é obrigatória. Então não existe isso de a critério do juiz. O cara que está suspenso, ele vai perder os seus vencimentos, ele vai perder as vantagens. Isso aí não é análise, não é facultativo, não, vai ocorrer isso. Se ele for suspenso, ele vai perder tanto o vencimento quanto as vantagens. Não tem esse negócio de podendo, não tem esse negócio de a critério do juiz, não. Beleza? Então tá errado. Show? Beleza? Show? Letra E. Será admitida ação privada se a ação pública não for intentada no prazo legal. Hipótese em que o Ministério Público não poderá, olha aqui, ó, não poderá mais retomar a ação como parte principal. Tá errada essa parte aqui, ó. Essa parte aqui também tá errada, e também essa parte aqui tá errada também, porque ele só menciona ação privada, né? No caso aqui é subsidiária, tá? Faltou subsidiária, beleza? E outra coisa, não poderá retomar como ação principal, poderá sim, tá? O Ministério Público, no final das contas, ele poderá retomar a ação como parte principal. Gabriel, como assim retomar como parte principal? Lembra que eu falei pra vocês que a ação penal privada, né, subsidiária, ela também tem um prazo de 6 meses, né? Que esse prazo de 6 meses, eles começam a contar a partir do momento que esgota o prazo do Ministério Público, né? Lembra que eu falei? Então,
ação penal privada, ou seja, o particular, ele também tem um prazo de 6 meses para oferecer denúncia. E aí, se ele não oferecer durante o prazo de 6 meses, aí, ó, vai voltar para o Ministério Público de novo, para o Ministério Público oferecer a denúncia. Ou seja, o Ministério Público vai retomar a ação como parte principal, vai voltar para ele de novo. É exatamente isso, retomar a ação como parte principal é exatamente o ato de voltar para o Ministério Público de novo, beleza? Pela negligência ali do particular. Então, gabarito letra C, beleza, pessoal? O que eu quero anotar pro seguinte, é o seguinte, ó, quais são as anotações? Vamos lá, eu vou só beber uma aguinha aqui, senhores, que a garganta tá pedindo arrego, viu? Beleza? A aula tá ficando um pouquinho grande, mas não tem problema. O objetivo aqui é o quê? Trazer o máximo de bizu, né? Então, é o que eu vou fazer e é o que eu estou fazendo. Penas restritivas. Penas restritivas de direito. Essas penas existem duas, tá? Existem duas. A prestação de serviços à comunidade e senhores, a suspensão do cargo, do mandato e da função. Qual o prazo, Gabriel? 1 a 6 meses, não são anos, tá? Já vi que eles estão cobrando meses. Além disso, o cara vai perda das vantagens e dos seus vencimentos, tá? Padrão. Bora para a próxima questão. Nos termos da lei... tira print aí, certo, senhores? Tira print aí, beleza? Parar aqui, ó. Bora arrochar aí no print. Vamos lá. Nos termos da lei que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O efeito automático da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Essa questão que eu fiz questão de colocar ela, porque ela é interessante, tá? Lembra que eu falei pra vocês, ó, nós sabemos o seguinte, a indenização, a reparação de dano, né? Quando fala que indenizar o dano causado, é a reparação do dano. É o primeiro efeito de condenação, não é verdade? Eu falei para os senhores que os dois últimos efeitos, que é a inabilitação e a perda do cargo, eles são ali condicionados a quê? A reincidência e a motivação também na sentença, né? Então o cara tem que ser reincidente e o juiz tem que motivar. Só que a reparação do dano, pessoal, em nenhum momento a lei fala que precisa motivar. A lei não fala que precisa ser motivado na sentença. Então se ela não fala é porque não precisa, beleza? Porque se precisasse ela tinha falado, beleza? Então o que essa banca interpretou? Interpretou exatamente essa mesma linha de raciocínio que eu falei agora. Como não fala que precisa motivar, então significa que não precisa. Então é automático esse efeito, tá? Então, por exemplo, se o agente público cometeu o crime de abuso de autoridade, mesmo sendo primário ou reincidente, ele é obrigado, é um efeito automático da condenação dele, ele reparar o dano que ele causou, beleza? Beleza? Show? Então, quando fala aqui, ó, é efeito automático da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, tá correto, é o nosso gabarito, letra A, beleza? Vamos só continuar aqui, ó. Letra B. Gabriel, não sabia, fiquei com dúvida. Irmão, olha aqui pra mim, ó. Ficou com dúvida, não desiste da questão, lê o resto e faz por eliminação, guerreiro, beleza? Show? Você só precisa achar uma correta, então faz por eliminação, irmão. Tenta procurar ali o erro nas outras, beleza? Show? Vamos lá. Letra B. Os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são de ação penal pública condicionada à representação. Tá errado, é incondicionado. Já matei a B, ó. Já não sei. Vamos supor que eu não Vamos supor que eu li a letra A. Vamos lá, vamos supor, eu li a letra A, não entendi nada na letra A. Não entendi nada. Não vou desistir da questão, eu vou ler todas as alternativas e fazer pela eliminação, irmão. Beleza, até rimou, né? Então, ó, letra B tá errada. Letra C, a perda do cargo, que é um efeito da condenação, né? Não é efeito automático da condenação. Beleza, padrão. Realmente é isso mesmo. Tem que ser motivada. Podendo ser aplicada quando verificada a existência de maus antecedentes. Macho, o que tá errado é isso aqui, senhores. Ó. Não é a existência de maus antecedentes. É a existência de quê?
reincidência. Não confunda reincidência com maus antecedentes. O cara que tem maus antecedentes, ele não necessariamente cometeu um crime. Ele pode ter maus antecedentes, por exemplo, por contravenções penais ou por atos infracionários que ele cometeu ali antes de ter completado 18 anos. Não necessariamente ele cometeu o crime, tá? Beleza? Então tá errado a letra C. Show? Letra D. Na condenação por crime de abuso de autoridade, a lei veda. O que é veda, Gabriel? Proíbe, beleza, irmão? Proíbe. A aplicação cumulativa. O que é cumulativa? Ao mesmo tempo, de penas restritivas de direito. Tá errado, senhores. Tá errado. Não proíbe, não. Como eu falei para os senhores, as penas restritivas de direito que a gente falou ali, que a prestação, aqui, ó, também aqui, ó, que a prestação de serviços à comunidade e a suspensão, elas podem ocorrer de maneira cumulativa, elas podem ser aplicadas, ou de maneira alternada, beleza? Show? Então tá errado. Letra E. A inabilitação para o exercício do cargo, mandado ou função pelo período de 1 a 6 anos. Tá errado aqui, ó. Não é 6, né? É 5. É um dos efeitos da condenação, porém não é automático, devendo ser motivado na sentença. Essa parte aqui tá correta. Então o que tá errado é só o prazo, tá? É de 1 a 5. Beleza? Portanto, gabarito letra A de aprovação. Show? Vamos para a próxima questão. Quinta, vamos lá, senhores. Referente à lei de abuso de autoridade, a alternativa é incorreta, ou seja, é errada. Ele quer a errada. Agora, ó, anota aqui do lado, aqui, ó. Anota aqui do lado, ó. É errada, para você não se confundir, beleza? Letra A. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos, provas, não configura abuso de autoridade. Não configura abuso de autoridade. Correto, senhores. Está previsto na lei. Lembra do caso que eu falei para vocês? O cara que diverge na interpretação da lei, realmente foi provado que ele divergiu, né, que ele praticou a conduta ali por uma má interpretação ou por uma interpretação errada, não vai haver, na verdade, né, crime de abuso de autoridade, beleza? Letra B. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada, padrão, senhor, está correto também. Letra C. São possíveis efeitos da condenação, dentre outros, a inabilitação para o exercício do cargo, mandado, função, pelo período de 1 a 8 anos. E aí, senhor, está certo ou errado? Está errado, não é 8 anos, é 5, ó. Letra C já é o nosso gabarito, eu já chamo. Letra D. A perda do cargo, mandado, função pública, como efeito da condenação, está condicionada à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Ó, não é qualquer crime, tá? Não é qualquer crime, ó. Ele tem que ser reincidente. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, ó. O cara, ele não é qualquer crime. Ele tem que ser reincidente em crime de abuso de autoridade. Ou seja, ele já tem que ter cometido antes um crime de abuso de autoridade. Beleza? Show? Vamos lá. E não é automático, realmente está correto. Não é automático. Não é automática, né? Devendo ser declarada motivadamente na sentença. Correto também, não é o nosso gabarito, né? A gente está procurando a errada. Já chamo, né? A letra C. Vamos confirmar aqui. Entre as possíveis penas restritivas de direito, substitutivas das privativas de liberdade, está a suspensão do exercício do cargo na função pelo prazo de 1 a 6 anos, com a perda dos vencimentos das vantagens. Perfeito. Gabarito letra C de casa, certo, senhores? Vamos para a próxima. Sexta. Tendo em conta a lei, nossa lei aqui, ó, que tipifica os crimes de abuso de autoridade, a alternativa é correta. Vamos lá. Letra A. Os crimes nela previstos, né? Os crimes previstos nela aqui, sem exceção, para se caracterizarem, exigem do autor uma finalidade específica. Correto, senhores. Corretíssimo. Tá? Corretíssimo. Letra B. Beleza, vamos deixar aqui em stand-by. O B. Os crimes nela previstos somente podem ser praticados por ente público, servidor ou não, da administração direta e indireta, excluídos os vinculados aos entes fundacionais. Excluídos, senhores. Lembra que eu falei, olha aqui pra mim, ó. Lembra que eu falei para vocês que o conceito de ente público é o mais amplo, não tem nenhuma exclusão. Então tá errado, né? Quando fala que é excluído, tá errado. C. Prevê como pena restritiva de direito a suspensão do exercício do cargo ou função sem prejuízo do recebimento dos vencimentos. Tá errado, não é sem prejuízo, não, é com prejuízo, tá? Então ele perde sim os vencimentos, tá? Ele perde sim o vencimento, beleza? Letra C tá errada. Letra D. São efeitos da condenação a inabilitação para o exercício do cargo, função, pelo período de 1 a 5 anos, tá certo? Condicionando, no entanto, a ocorrência de reincidência, beleza? Em qualquer crime. Ó, tá errado. Não é em qualquer crime. É em crime, vamos lá, ó. Atenção, ó. Cai em pegadinha não. Em crime de abuso de autoridade. Então ele tem que ser reincidente nesse crime, beleza, pessoal?
Tá errado. Letra E. Todos os crimes nela previstos são de ação penal pública incondicionada. Beleza. Com exceção do crime de violência institucional, que depende de representação da vítima. Errado, senhores. Todos os crimes, sem exceção, são de ação penal pública incondicionada. Gabarito letra A de aprovação. Beleza, senhores? Vamos para a próxima. Tá acabando. Vamos lá. Ó, senhores. Olha aqui pra mim, ó, a nossa saideira, tá? Essas duas últimas questões, elas são questões que vão cobrar o quê? Vão cobrar pena. Prazo de pena. Tá, Gabriel? Eu preciso decorar pena, irmão. É chato demais. Senhores, eu vou passar um bisu pra vocês aqui, que vocês vão pegar e vocês não vão precisar quebrar a cabeça. Beleza? Show? Passa esse bisu aqui, eu faço questão. Eu trouxe essas duas questões justamente pra, se cair na sua prova, você for o diferencial, você vai acertar e vai garantir um ponto a mais na frente lá do seu concorrente. Beleza? Show? Vamos lá, vamos resolver. Senhores, olha aqui pra mim aqui, ó. Eu pausei só pra beber uma água, tá? Vamos lá. Primeiro a gente vai pro quadro. Quero que você olhe o quadro. Ó, vamos lá, olha aqui, eu vou passar o bisu, ó. Penas. Todas são de detenção. Detenção, eu já falei isso. Só existem três tipos diferentes. Só existem 3 tipos. As de detenção são todas de detenção mais multa, tá? Então o cara vai cumprir detenção e vai pagar uma multa. Todas são de detenção. São 3 tipos que tem de detenção. Tem a de detenção de 6 meses a 2 anos. Tem a de detenção de 1 a 4 anos. E tem um único caso que é a detenção de 3 meses a 1 ano. Que só existe em um crime. Essa última aqui, ó. Que é o crime de violência. Vou até mudar a cor aqui, ó. De violência institucional. Com esse bizu aqui, irmão, olha aqui pra mim. Com esse bizu aqui, ó, você já consegue matar uma porrada de questão. Ah, além dessas penas aqui tem a multa, tá? Eu já falei aqui em cima, mas vou repetir aqui pra você não esquecer, tá? Porque inclusive eu já vi questões que o cara coloca a diferença, né? Detenção de 6 meses a 2 anos, uma alternativa com multa e a outra sem a multa. É com multa, beleza? Todos são com multa, todos são acompanhados de vem um combo, né? Todos são acompanhados com um combo, é um combo. Vem a detenção e vem a multa, beleza? Então, esses são esses 3 tipos. É isso que você precisa saber, beleza? Outra coisa que você precisa saber também. O primeiro tipo aqui, pessoal, que é a detenção de 6 meses a 2 anos, e essa aqui também, a detenção de 1 a 4 anos, são aqui que vão aparecer mais. Essa última aqui, galera, ó, senhores, ó, ela só aparece em um único crime, que é o crime de violência institucional. Então é mais fácil você decorar, tá? Agora essas outras duas aqui, ó, elas vão ser para condutas, são para as demais condutas. E qual a diferença? Vamos lá, qual a diferença, tá? Eu vou fazer aqui outro espaço aqui, ó. A detenção de 6 meses a 2 anos são para condutas menos graves, digamos assim, menos graves, tá? Menos graves. Beleza? Já a de detenção de 1 a 4 anos, mais multa, tá? Eu esqueci de colocar, né? Mais multa. De 1 a 4 anos, mais multa, são para casos mais graves, beleza, senhores? Mais graves, show? Qual bizu? Verbos como, por exemplo, constranger, decretar uma prisão, decretar, beleza? Constranger, decretar, são condutas mais graves. Essa aqui, menos graves, como por exemplo aqui, ó, deixar de conceder liberdade provisória, né, de liberar o preso, deixar com outra conduta também, que é um pouco mais tranquila, além de deixar, basicamente deixar, né, são condutas menos graves. Isso a gente aprende na prática. Olha aqui pra mim, ó, isso você aprende na prática. Como assim na prática? Quando você for fazer a leitura dos crimes na lei seca, você vai ver as condutas menos graves, elas são ali apenas com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. As mais graves com detenção de 1 a 4 e multa. Vamos aprender aqui na questão, vamos aprender aqui na prática, vamos lá. Primeira questão, vamos lá. De acordo com a lei, vamos lá, senhores, vamos botar em prática aqui, ó. Vou deixar aqui, ó, tira o print aí, show? Vamos lá, são 2 questões de penas, vamos lá, para acabar aqui a aula. De acordo com a lei de abuso de autoridade, assinar a alternativa que dispõe a correta, beleza, vamos lá. Invadir ou adentrar
clandestinamente ou astuciosamente ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio de sua dependência ou de permanência. Beleza, terminei aqui, nem? Beleza. Condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Beleza. Ele quer saber a pena. Vamos lá, olha aqui pra mim, irmão. A gente vai, são 5 alternativas. A gente vai eliminar as mais fáceis. A gente já, vamos lá. Letra A, detenção de 6 meses a 2 anos. Beleza, pode ser. Letra B, detenção de 1 a 4 anos. Beleza, pode ser. Letra C, detenção de 3 meses a 1 ano. Não pode ser. Não pode ser a letra C. Porque essa pena aqui, ela só vai existir no crime de violência institucional. Então eu preciso saber qual é esse crime. Eu preciso conhecer esse crime. Você precisa, irmão, conhecer o crime de violência institucional. Olha aqui pra mim. O crime de violência institucional é o crime de revitimização. É quando o policial, por exemplo, um agente público, ele faz perguntas sucessivas para vítimas de maneira desnecessária. A vítima acaba ali se traumatizando cada vez mais. É o crime de revitimização, beleza? Então já é a pena de 3 meses a 1 ano. Então já sei que isso aqui não é o crime de violência institucional. Ele tá falando de invadir casa, o outro tá falando de invadir um imóvel, isso aí não é revitimização. Letra D, pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Eu já sei que não existe essa pena. Existe 6 meses a 2. Aí o outro aqui, pena de detenção de 2 a 4 anos. Já sei que não existe. Então olha aqui pra mim, eu já tenho 50% de chance de acertar a questão. Porque sobrou só as penas que tem na lei, tá? Agora olha aqui pra mim, invadir. Senhores, invadir. O cara tá invadindo uma casa de uma pessoa, é algo grave. Não é uma negligência, não é deixar é algo grave. Então se é algo grave, é detenção de 1 a 4 anos, beleza? Gabarito letra B de bola. Show? Isso aqui você aprende resolvendo questão, com a prática, tá? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Acerca das disposições expressas na lei de abuso de autoridade, assinar a alternativa que indique corretamente a pena para o crime de constranger a depor sob ameaça de violência pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deve guardar segredo ou resguardar sigilo. Pessoal, olha aqui pra mim. Mesma pegada. Letra A, reclusão, tá errado. Letra C, reclusão, tá errado. Não existe pena de reclusão na lei de abuso de autoridade. Eu já tenho 50% de acertar a questão. Já tenho 50%. Letra B, detenção de 2 a 5 anos. Existe esse prazo, olha aqui pra mim, irmão. Existe esse prazo na lei? Não existe. Então já não é a letra B. Gabarito, letra D. Fiz por eliminação. Detenção de 1 a 4 anos. Outra coisa também, a palavra constranger aqui, é um crime grave, pessoal. Eu estou constrangendo, constranger. Foi o que eu coloquei aqui, né? Foi? Constranger, decretar. É algo grave. Então, se é algo grave, é detenção de 1 a 4 anos. Beleza? Gabarito, letra D de dado. Observe, essa questão 8, eu só precisei fazer por eliminação, irmão. Só precisei conhecer, só precisei desse bizu aqui, Isso aqui salva demais na hora da prova. Não se desespere. Pegue esse bizu, anote no caderno, cole na parede e decore. Beleza? Senhores, acabamos aqui agora, O processo é duro, mas nunca ingrato. Mantenha, persista, acredite. Se você continua até ao final dessa aula aqui, você está de parabéns. Continue estudando, continue se dedicando, que a sua hora vai chegar, beleza? São 50 minutos de aula, o máximo de conteúdo, o máximo de bizu que eu pude trazer, eu trouxe aqui para os senhores. E é isso, vamos pra cima, vamos vibrar, vamos se dedicar. Valeu, sua hora vai chegar, irmão. Continue na pegada. O processo é duro, mas nunca ingrato. Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Valeu, tamo junto.